Para proporcionar mobilidade à população, é preciso oferecer as condições necessárias para o deslocamento das pessoas. A Lei da Mobilidade Urbana foi sancionada pela Presidência da República em janeiro deste ano. E para falar sobre o assunto, nós recebemos Nazareno Afonso, coordenador do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade, o MDT, e também João Alencar, gerente de projeto do Ministério das Cidades. Antes de iniciarmos a entrevista, acompanhe uma reportagem produzida pela TV Justiça. Hora de ir para o trabalho ou para a escola. Sinônimo de aperto, chateação. Difícil é chegar ao destino de bom humor. Sinceramente, está um caos esse trânsito engarrafado aqui em Brasília. A gente perde tempo demais, né? A gente precisa de um pouco mais de espaço para organizar esse trânsito. Me deixa nervoso. No carro você ainda tem a opção do ar-condicionado. Só precisa mesmo é fazer um exercício de paciência. Sabe como é? Tem carro demais para pista de menos. Mas e nos trens, no metrô? Você já vivenciou uma rotina sobre trilhos nos horários mais caóticos? Tem os horários pela manhã, principalmente, é muito cheio. Eu acho que tem pouco trem, né, que a gente fica um pouco esperando. É aquele empurra. Quando você chega na rodoviária de uma grande cidade, é aí que percebe o problema de mobilidade urbana. Ele não está nos trens nem nos carros, e sim nos ônibus. Aí pega fogo, a gente desce. Vem muito velho, cai nos pedaços, quebra no meio do caminho. Entra governo, sai governo e continua a mesma coisa. A tendência é só piorar. Bom, eu gostaria de começar o fórum de hoje falando do senhor João Alencar. Como é que o senhor enxerga a lei número 12.587? A discussão da mobilidade urbana, ela, com essa expressão ou com esse adjetivo, ela é recente, inclusive é recente na Europa. Eu e Nazareno, né, apesar da diferença de idade, mas a gente já tem uma certa militância na área de transportes e sempre tratamos o tema como transporte público, como transporte não motorizado, e só recentemente ele tem a linguagem da expressão mobilidade urbana. Eu acredito que o tema não chega atrasado. Eu acho que nós estamos agora passando por um momento ímpar no país. Nós temos o país com um crescimento vertiginoso, né, nas últimas décadas, e isso tem proporcionado uma mudança muito grande nesse perfil de renda da população, e que a renda é um dos fatores que explicam a mobilidade urbana do ponto de vista de realização de viagens. Então ela chega em um bom momento, ela chega num momento que permite que nós, sociedade brasileiras, questionemos exatamente o que é que nós queremos em nossas cidades e que forma nós queremos nos deslocarmos na cidade. Será que o padrão automóvel é um padrão sustentável para se ter mobilidade urbana nas cidades? Ou nós precisamos efetivamente trazer para a cena, trazer para a discussão de uma agenda política e de uma agenda social, a discussão da mobilidade urbana centrada naquilo que a lei traz como foco, que é o transporte público e o transporte não motorizado. Bom, ela dá um prazo até 2015 para que as cidades venham a se adaptar a essa nova realidade. Chama a atenção no momento em que estamos todos preocupados com a Copa em 2014, como é que o Brasil vai estar em termos de estrutura para receber as pessoas que virão para a Copa. 2014 não seria mais interessante, Nazareno? A partir de agora ela está em vigor. O que é esse prazo de 3 anos são os planos de mobilidade. Significa o quê? O município, para acessar recursos federais, ele tem de ter esse plano elaborado, né? Então, ele tem 3 anos para fazer isso, para ele se enquadrar. A lei ela é muito explícita, que diz que a prioridade, em primeiro lugar, é o transporte não motorizado, que é as bicicletas e as calçadas, em seguida o transporte público e depois é a incorporação do automóvel nesse projeto. Então, o fato da Copa, como ela já vem com projetos já todos marcados. Faz parte da Copa o transporte público, isso a gente vem agradecendo à FIFA, ela deu esse impulso para o governo brasileiro. O governo brasileiro se preocupou muito mais nesses anos todos em universalizar o uso e o acesso do automóvel e garantir estacionamento, vias e tudo mais, quando na realidade deixou de fora 70% das viagens. São as pessoas que andam de transporte público, de bicicleta. Então, o que essa lei está trazendo é colocando para o país
um assunto que na Europa já tem mais de 15 anos sendo discutido e sendo desenvolvido, que é o que a gente chama de mobilidade sustentável, e não a mobilidade da exclusão, onde uma parte da sociedade é beneficiada, né, que a gente diz, quando fala de automóvel, a gente sempre está falando de privilégio, quando fala de transporte público, bicicleta e calçada, a gente fala de direitos. Então, nós estamos discutindo, essa lei, ela traz direitos para a discussão da mobilidade. Enquanto antes a gente discutia como dar mais privilégio. Vamos facilitar, deixa os carros subirem em cima de gramado, aqui Brasília é o exemplo, é a grande farra do estacionamento, você para em qualquer lugar. Nós temos alguns bons exemplos do exterior que poderiam ser implantados no Brasil? A bicicleta, da mesma forma que o automóvel, ela existe na medida que ela tenha como se deslocar. E aí ficou sempre no Brasil essa discussão. Nós temos montanha e lá não tem. Lá tem montanha também. Na Europa, o que começou a ver foi dar prioridade para o transporte por bicicleta. Você não pode imaginar o funcionamento da bicicleta colocando ela no meio do trânsito, ela disputando, ela é uma coisa muito mais frágil, né? Então, o que a gente defende? A gente defende, sim, uma rede cicloviária. Eu fui para a Suécia, entrei numa cidade de 40 mil habitantes e tinha uma rede cicloviária de 160 quilômetros. Certo? Quer dizer, hoje a gente construir uma rede cicloviária no Brasil, eu não acho nenhuma aventura. Se a gente separasse um recurso muito pequeno, a gente poderia... Baixo custo. Baixo custo, né? Baixo custo. E as pessoas às vezes reclamam, foi feita uma ciclovia e ninguém anda. E quantas vias elas ficam paradas, horas e mais horas, e que ninguém reclama? O caso é o seguinte, uma via para automóvel ela pode ficar ociosa, uma via para bicicleta ela tem de estar ocupada 100% do tempo, né? Por quê? Porque a gente não tem a cultura da bicicleta. Então, hoje eu acho que a bicicleta, ela precisa de fato vir a ser implantada. A lei é muito clara nisso. Quer dizer, nós começamos a discutir calçadas a partir da lei de acessibilidade para a pessoa com deficiência, que antes disso as pessoas podiam andar, podiam cair em buraco. Nós temos uma quantidade de acidente enorme em calçadas no Brasil, porque ninguém cuida das calçadas. Então, o que essa lei está trazendo é isso. O poder público vai ter de pensar, sim, como cuidar das calçadas, como fazer ciclovia. Então, por exemplo, eu não falo nem de ciclovia, eu falo de ciclofaixa. Os estacionamentos da maior parte das nossas cidades, para mim, é um espaço morto. Os automóveis é um espaço extremamente caro, muito mal remunerado, nas poucas das cidades que tem área azul, que cobra pelo tempo. Brasília nunca aconteceu isso, né? Essas áreas elas podem ser disponibilizadas para fazer vias ciclofaixas. Joinville fez isso. Põe e pintam lá para a bicicleta passar. Quer dizer, então a gente tem como reutilizar o sistema viário existente, seja para aumentar a calçada e seja para construir vias exclusivas de bicicleta. O Ministério da Cidade tem um projeto Bicicleta Brasil, né? Nós temos um programa, o Programa Bicicleta Brasil. Esse programa, ele é um programa de fomento ao uso da bicicleta, ele não tem uma identidade orçamentária. Quer dizer, não tem um recurso que eu possa, uma municipalidade, encaminhar uma proposta para a execução orçamentária por conta do Programa Bicicleta Brasil. Por exemplo, você pode construir um terminal de transporte público e ter um bicicletário como parte do terminal. Quer dizer, eu posso fazer uma priorização no transporte público e ter também a utilização de uma facilidade para a bicicleta. Nós também temos hoje em dia um novo conceito da utilização de bicicleta. A bicicleta hoje tanto é transporte individual privado, porque você tem sua própria bicicleta, como a bicicleta se transformou em transporte público, na medida que eu tenho o sistema de aluguel de bicicletas, como você tem usado na Europa e agora recentemente no Rio de Janeiro também se está se fazendo uso disso. Então, quer dizer, eu mudei inclusive o paradigma da utilização da bicicleta, inclusive como transporte público. Então, quer dizer, o mundo está mostrando que não independe, aliás, que independe da escala da cidade a utilização de bicicleta como modalidade de transporte. Ela sim tem que ser assimilada como uma modalidade de transporte passivo de planejamento e como